Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo muito importante, ao qual eu já quero pedir para você, sem perder de tempo, para você já dar o seu certinho, para você deixar um comentário e também compartilhar para ajudar o canal a crescer. Eu preciso estar dizendo isso, eu e todos nós dizemos isso, porque como aqui o crescimento é orgânico, ou seja, não tem impulsionamento, nós dependemos única e exclusivamente da sua boa vontade, do seu carinho, da sua dedicação. Muito obrigado aos novos inscritos, isso alegra muito o meu coração, mas eu estou buscando também pessoas fidedignas e que estejam envolvidas para irmos contra esse nazifascismo e contra esta ignorância e esta mentira que foi levada para dentro dos templos evangélicos. Mas eu já falei, se você não assistiu o vídeo com a Erika Hilton, assista ao vídeo da Erika Hilton, assista de ontem sobre a questão dos neoconservadores enlatados, porque, na verdade, são falsos moralistas, e, felizmente, eles resolveram se manifestar, mas já está ruindo contra ele. Mas nosso tema de hoje é esse. A verdade que acontece é que 90% dos evangélicos são pobres. Então, você já deve compartilhar esse vídeo para o povo evangélico, em Minas Gerais, bolsonarista, não bolsonarista, de direita, porque eles pregaram medo, etc., e aí é eles que dependem do Bolsa Família, dependem de tudo. Mas isso quem vai dizer é o Paulo Ottoni, que aliás, Paulo de Tony, né? Não. Ottoni de Paulo, perdão. Me deu um branco aqui. Ele agora, recentemente, ele falou sobre o Lula, essa questão do carnaval, da ala ali conservadora, aquele negócio das latas, e ele disse que o Lula, ele valorizou o presidente, se você não viu, está aí na internet, ele valorizou o presidente pelo fato dele manter o aspecto democrático. Ele não quis interferir na cultura. Então, e aí ele também falou sobre a questão dos evangélicos, que ele estava lá quando foi feita a lei, daí também valorizando os evangélicos como cultura, que é a questão gospel, e você vai ver também isso tudo nesse vídeo. Mas o que tem que fazer o registro disso, desse nosso encontro? Nós temos que botar na cabeça desses evangélicos que os pastores deles estão ricos, não estão nem aí para eles. Eles continuam pobres e dando tudo que é dinheiro, tentando, porque eles fazem de Jesus um balcão de negócios, dá tudo para Jesus que tu vai ficar rico, que o teu casamento vai ser consertado, que teu filho vai ser da droga, que tua vida vai ser uma maravilha na terra, vai ser o paraíso na terra. Isso tudo é mentira. E demonizam a esquerda e demonizam o Lula, infelizmente, mas são dependentes, e o Ottoni vai dizer isso nesta fala dele. Sem perda de tempo, vamos à fala e procura assistir até o final. Mas não esquece, já lasca o setinho e já lasca um emotionzinho, uma palminha, uma mãozinha, qualquer coisa tá valendo, tá bom? Então vamos nessa para não perder tempo e vamos falar o conteúdo do... Lula é presidente dessa nação por uma permissão de Deus, sem meu voto, mas por uma permissão de Deus. Aí eu fui representar a Frente Parlamentar Evangélica, em que Lula foi sancionar um projeto de lei criando o Dia da Música Gospel no Brasil, 9 de junho. E aí eu fui representar a frente porque eu sou vice-presidente da frente e o presidente da frente, pastor Silas Câmara, deputado federal, não poderia estar, e nem o autor do projeto, que estava sendo sancionado como lei, virando lei, Raimundo Santos, deputado e pastor também, poderia estar, porque ambos moram longe, não é? E não tinha voo. Eu fui representar a Frente Parlamentar Evangélica. Ali eu fiz uma fala. Nessa minha fala, eu reconheci que boa parte dos programas sociais implementados pelo governo Lula, como Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Gás, atendia aos nossos irmãos em Cristo. E por quê? Claro, a igreja trabalha onde? Na base da pirâmide social. Classe E, classe D, classe C, que é onde os programas sociais chegam. E eu reconheci isso naquele momento. Isso eu não menti, ok? E disse ao presidente Lula que quando Deus quer usar uma autoridade, Deus usa. E relembrei
que a igreja passou por um processo terrível, que foi a reforma do Código Civil Brasileiro, que transformava a igreja em uma associação. Nossos estatutos que regem-nos internamente perderiam o poder. Se dois homens quisessem reivindicar casamento em nossos templos, eles deveriam ser casados por nós pela lei. Foi uma confusão terrível que nós tivemos aqui no Brasil. Muito bem. Sabe como que nós conseguimos vencer aquilo e impedir aquela atrocidade legal contra a igreja a partir da reforma do novo Código Civil Brasileiro? Através dos deputados e senadores que foram dialogar com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegaram a um acordo e convenceram o presidente Lula, não é? Que permitiu à época que o seu próprio partido votasse a favor da igreja naquele momento, do pleito da igreja. Olha só, ninguém conta isso hoje em dia. Por isso é que tem vídeo lá do Silas Malafaia, do lado do Lula, parabenizando o Lula e pedindo voto pro Lula, tá certo? Porque o presidente Lula, naquele momento, foi sensível a uma demanda da igreja. E ele assinou a lei, não é? Que ficou conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa no Brasil. Pois bem, e eu reconheci tudo isso. E depois nós oramos pelo presidente da República. Eu fui orar por ele. Teve um coral lá que esteve lá cantando, e eu dizendo, Senhor, eu preciso orar por esse homem, porque... Mas só que não estava na programação orar. Quando o coral acaba de cantar, tem aquele silêncio, eu pego o microfone e me dirijo a ele e digo, presidente Lula, o senhor me permite fazer uma oração pelo senhor? Porque quando a igreja se reúne, presidente, ela abençoa. Ele olhou e disse, sim, deputado, eu permito, pode orar. E eu orei. Meu irmão, teve pastor me batendo, pastor indo para a rede social, teve pastor me chamando de comunista. Olha o nível que nós chegamos de desvio daquilo que é a igreja do Senhor, por causa de política. Quer dizer que eu não posso cumprir o meu papel de igreja, de orar pelo Lula? Eu não posso reconhecer coisas boas e que beneficiam o nosso povo? Tem algum pecado nisso? Mas me taxaram como lulista agora. Agora eu sou um novo comunista gospel e taxado por alguns pastores. Eu quero que me prove, em algum momento, eu declarando apoio a Lula. Eu dizendo que voto em Lula. Tem vídeos de pastores aí que já votaram em Lula. Eu nunca votei. Eu nunca tive essa experiência, eu nunca votei no PT. E não vem dizendo que aquele Lula era outro Lula, esse Lula. Não, Lula sempre foi Lula. Lula sempre foi Lula. E se apoiava porque queria apoiar. Ok? Agora, colocar em mim esse rótulo de que eu agora sou esquerdista, comunista, por quê? Porque... E outra coisa, fiquem sabendo, todas as vezes que Lula precisar de oração, pode contar comigo. Eu oro, se eu tiver a oportunidade, eu vou evangelizá-lo, porque a alma de Lula vale para Deus tanto quanto a alma de Bolsonaro vale para Deus. Bolsonaro para Deus não é mais importante do que Lula, não. Eu quero a libertação de Lula, a salvação de Lula. Eu sou igreja do Senhor. Faço oposição a ele politicamente. Vai na minha rede social. Essa semana o pau cantou em cima do governo dele. Mas eu tenho que diferenciar. Mas o problema não são os extremos, pastor. Quem não é PT, quem não é Lula, não se torna de direita. E quem não é bolsonarista não se torna de esquerda. Não são esses extremos que está levando as pessoas hoje a taxar o senhor como um pastor comunista. Porque quando o senhor veio a deputado, o senhor ganhou como deputado. Não foi porque o senhor foi considerado como um deputado bolsonarista? O extremo, ele é alimentado pela ignorância.
Quer dizer que então, olha só, quando eu me declarei nessa confusão toda, eu disse que eu não sou bolsonarista, Mas o senhor já se declarou como bolsonarista. Claro, meu irmão, claro. Ué, bem-aventurado é o homem que muda, que faz uma autoanálise, uma autocrítica. E eu me declarei que eu não sou bolsonarista, não é porque eu não gosto de Bolsonaro, não. Tenho o maior respeito por Bolsonaro. É o maior líder da direita brasileira até hoje. Esquece! Esquece! Eu disse que eu não sou bolsonarista para esses caras me deixarem livres e solto, e eles nunca vão me deixar, enquanto eu tô falando, eles estão lá na sua rede comunista, tá, pastor comunista, estão lá agora, né? Agora, por que eu me declarei que eu não sou bolsonarista? Por quê? O bolsonarismo é um movimento político que não aceita o contraditório. Não pode ser um bolsonarista e discordar de Bolsonaro. Você tem que concordar com tudo que ele diz, com tudo que ele pensa, com tudo que ele fala. Ele não comete erro, ele é quase o Messias de verdade. Há um autoritarismo do bolsonarismo? Claro que há. Claro que há. E mais do que um autoritarismo, há uma arrogância. Porque pro bolsonarismo não existe direita. Existe bolsonarismo. Quer dizer que você, se não for bolsonarista, você é comunista. Olha só que loucura. Olha que arrogância. Aliás, é esta arrogância do bolsonarismo que pode dificultar do poder político dessa nação voltar para nossa mão em 26. Porque com todo o respeito que eu tenho ao presidente Bolsonaro, ele não pode dizer que ele é a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. Que arrogância é esta? Ele está inelegível. E claro que estão criando uma ilusão de que o Trump agora vai torná-lo elegível. Não vai, minha gente, não vai. Isso é uma ilusão. Sensacional. Eu não vou falar nada. Tire as suas próprias conclusões, deixando um comentário, dando seu certinho, compartilhando esse vídeo, porque ele tem 3 pontos. Eu vou fazer só esse comentário, 3 pontos interessantes. Primeiro, ele falou sobre, basicamente, os programas sociais todos, porque a igreja evangélica é a base da pirâmide. É a classe D, E, C, enfim, é os pobres. Então, eles dependem dos programas sociais do Lula. A outra questão que ele falou foi que Deus permitiu que o Lula chegasse ao poder. Isto é uma outra verdade. Deus permitiu que o Bolsonaro subisse ao poder porque o povo foi sem vergonha, porque teve Lula 1, 2, Dilma, e se deixaram levar por conta da mídia, por conta da tal Lava Jato. Então vou botar o inferninho para vocês. Isso é bíblico desde o tempo de Israel. Trouxe o Lula de volta através de um hacker. Essa é outra grande verdade. E ele falou agora o inevitável e o incontestável. O bolsonarismo não aceita o contraditório, não aceita o diálogo, não aceita conversar, e o Bolsonaro é a bolachinha, a última bolachinha do saco. É ele primeiro, é ele segundo, é ele terceiro, e isso é um absurdo. Então, está dado o recado, porque aqui é a voz libertadora, a verdade doa em quem doer, e também, como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus até o nosso próximo encontro, deixando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo, e que nós possamos eleger, com a graça de Deus, o Lula ainda no primeiro turno desse ano. E não deixe de compartilhar esse vídeo, porque isso tem que chegar nos evangélicos. E eu peço a sua colaboração. Aliás, falando ali no Câmara ali, este tal de Câmara ali, foi o que foi às redes, também está nas redes, desejando câncer na garganta do pessoal da Acadêmicos de Niterói, por conta daqueles evangélicos de conserva que foi feito, e se referindo, fazendo uma referência ao câncer que o Lula teve na garganta. E esse mesmo vagabundo estava lá quando o Lula, então, foi ele que sancionou a lei da liberdade plena de credo, como disse o Ottoni nesta fala dele. Então é isso, minha gente. Temos que virar o jogo e precisamos aprofundar esse tema, levando aos evangélicos a seguinte mensagem: a direita não te dá nada, quem te dá é a esquerda, e tu está indo pelo caminho errado faz muito tempo, dependendo dos programas sociais de um governo que olha pelo povo.
sem olhar a crença, sem olhar a cor, sem olhar a ideologia, sem olhar a opção sexual, sem fazer nada. É tudo para ele a mesma coisa. Um povo que precisa ser auxiliado, precisa ter sua vida melhorada e viver em paridade ou pelo menos uma igualdade melhorada com aqueles que têm muito. Essa é a grande verdade. Então, vou deixando aqui, dizendo aquela minha velha frase, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no teu coração e dizendo fui, tchau.